paz do Senhor a todos. Estamos aqui para começar o estudo sobre Elias, Fé e Fogo, né? É um livro da Priscilla Shirer. Infelizmente não achei em português, então eu comprei o inglês e vou estar fazendo com vocês aqui alguns estudos sobre Elias. O ponto de partida aqui que ela menciona é Gileade, né? A história real. E vamos começar com um versículo, primeira semana. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoa, confirme, fortifica e fortalece. 1 Pedro 5,10, né? Ela conta sobre uma história de uma bailarina, uma foto que ela viu no Instagram, né, sobre uma postura, na questão do balé, é sempre uma postura impecável, com movimentos perfeitos, lisos, elegantes e delicados, né? E a sua sapatilha ali, creme, era perfeita para aquela bailarina, né? Tão linda, parecia uma obra de arte. Mas aí tinha o seu outro pé, né? E uma imagem totalmente diferente, né? Um pé descalço, sem sapatilhas, e o contraste entre o bonito e o maltratado era impressionante. Faltava várias unhas, tinham calos inchados, roxos, cobertos com bandagens, marcas roxas e de sangue, né? Fragmentos de gaze velha agrupadas, as feridas abertas, além de tudo, ossos deformados embaixo de toda aquela pele, né? Que sempre magra, né? Porque as bailarinas são sempre magricelas, assim, vamos dizer, né? E na legenda da foto estava escrito assim: todos querem a glória, né? Mas poucos estão dispostos a pagar o preço para obtê-la. Ela colocou a foto aqui e eu achei, né, extremamente interessante. Essa é a foto. E realmente, né, o que nós vemos é o que está do lado de fora. É simplesmente o que é mostrado para a gente, mas a gente nunca sabe o sacrifício que aquela pessoa passou para estar ali, né? Algumas vezes podemos imaginar, mas nós não sabemos. Não sei se vocês fazem exercício físico, mas todo dia é um desafio grande, é você se forçar a estar ali para fazer mais por você mesmo, né? Então, em Reis 18, 19 e 39, mostra a fé, a valentia, o compromisso, a oração, né, de Elias, que demonstra ali com claridade a sua fé, a valentia para com a sua oposição, não é? Qual é a audácia do seu testemunho, a grande habilidade para orar. Elias não chegou ali o que nós sabemos de descer fogo do céu para mostrar a todas aquelas pessoas simplesmente da noite para o dia. Houve ali toda uma preparação, né? Toda essa fé, essa valentia, essa audácia e a confiança principalmente em Deus, né? Simplesmente não saiu do nada. Teve toda uma preparação desde os primeiros dias, né? E acredito que Elias tinha uma vida de oração para que ele mesmo pudesse se afastar das trevas, né? Ele tinha um caráter ali que estava sendo moldado há muito tempo, uma convicção santa frente a todos os outros publicamente, porque vamos ver aqui que a nação já estava corrompida, já estava adorando e vivendo por Baal, né? E Elias era um dos únicos que não estava naquele caminho. E essas aspirações da vida de Elias são realmente nobres, né? Nós, como seres humanos, estamos dispostos a fazer o que ele fez para obter o que ele obteve. Nós não sabemos, né, o que Deus tem para nós, mas nós temos que nos preparar e nos esforçar para o que ainda está por vir, né? Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. É um campo de batalha gigante, né? Uma linha estreita que separa a nossa
pressa entusiasta o tempo todo para o próximo nível que Deus nos chama. A gente sempre passa por um deserto, um momento de preparação até chegarmos aonde Deus quer que cheguemos, né? Nós muitas das vezes queremos nos aposentar para descansar, né? Mas como que a gente pode estar mudando esse foco? Porque o foco de Deus não é que a gente pare, é que a gente continue, independente do tempo, da idade e do momento. Deus está nos chamando para continuar, porque a palavra dele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? 1 Coríntios 2, nós vemos que ele não era motivado pela aceitação cultural. E como nós somos motivados hoje com toda a parte tecnológica que existe ao nosso redor, nós não vivemos sem telefone, sem Instagram, sem Facebook, tantas outras mídias sociais, o que isso tem influenciado na nossa vida, né? Em Lucas 21, vemos os discípulos de Jesus com o desafio, não de evitar a perseguição, mas sim para se preparar para ela e ser testemunha da glória de Deus. E como nós estamos nos preparando e suportando tudo o que é oposto ao que nós aceitamos? Estamos sendo fiéis a Deus, né? O segundo ponto seria igual a mim. Senhores, por que fazem isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa. Diz Atos 14:15, a parte A, né? A Bíblia coloca Elias e Moisés numa das maiores figuras proféticas do Antigo Testamento. Mesmo depois da sua morte, né, eles são referências espirituais no Novo Testamento. Também Elias até pode parecer aí um super-humano que mandou descer fogo do céu. Mas, na verdade, é uma exceção clara a ser seguida por todos nós. Em Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Você acha que você chega a um nível de você declarar algo assim para alguém ou para uma nação da noite para o dia, orando somente uma vez ao dia, lendo a Bíblia somente aos domingos? Não, há toda uma preparação, há um viver com Jesus Cristo para que essa força, esse poder possa viver também em você, né? Nós temos sempre a ideia de colocar pessoas em pedestais, principalmente na igreja, né? Mas nós temos que ver que há uma diferença enorme entre a vida da outra pessoa e a minha. Ele não sou eu e eu não sou ela. Então temos que viver para Jesus Cristo, não devemos nos espelhar a ninguém, devemos nos espelhar em Jesus, buscar por Ele e pelo que Ele tem para nós, né? Perfeito é somente Cristo. Eu não posso esperar isso de ninguém, né? Ninguém jamais será perfeito. Todos nós cometemos erros. E principalmente quem está à frente do ministério de Cristo é ainda mais tentado, porque o inimigo não quer isso. Nós não somos todos iguais, né? E como você tem tratado as situações de insegurança na sua vida? A sua irritabilidade, o seu desânimo, toda a sua perca de perspectiva, todas essas peculiaridades emocionais não afasta Deus de você. Afasta você de Deus, mas não pode, né? E acima de tudo, não te desqualifica para fazer grandes coisas para o Senhor, muito pelo contrário. Deus conhecia Elias e sabia que suas neuroses, porque também Elias tinha neuroses, né? Mas não impediu de usá-lo. Trabalhou nelas e mostrou a Elias que usa cada um de nós apesar das nossas imperfeições. E aí entramos, aqui estão os dias de Elias. Quem nunca pensou? E se eu tivesse escutado meu pai? Ele era mais sábio, né? Em Isaías 41 fala de como Deus nos abraça e nos dá as mãos. Em Salmos 81 fala que Deus nos entregou a obstinação dos nossos próprios conselhos. Então temos aqui dois versículos um pouco, não vou dizer contraditório, mas dizendo que o quanto Deus nos ama, mas que nós temos o livre-arbítrio de escolher, né? Então Isaías fala que Deus abraça, Deus nos dá as mãos, Deus nos fortalece. E em Salmos diz que Deus entregou
né, aquele povo a obstinação dos seus próprios conselhos, porque eles já não queriam ouvir a Deus. Então Deus simplesmente deixou que eles fizessem o que eles queriam, então, né? Você, na sua mente, se recorda de quantas vezes você andou no seu próprio entendimento e deixou de perguntar a Deus a direção, o que Ele tem para você? Todo dia de manhã, obrigado, Deus, além e acima de tudo, mas me dê direção pelas decisões que preciso tomar, pela decisão de tomar um café, de comer algo que você não deveria, de você falar com alguém que você não deveria ou que você deveria, como você tem tratado o seu dia, como você tem entregado o seu dia para Deus. Em 1 Reis 17, quando aparece Elias pela primeira vez em cena que se fala de Elias aqui, nós temos a sensação que Deus havia colocado Elias ali para uma nação experiente, né? As consequências de suas decisões enganosas ali. Os israelitas haviam endurecido sua fronte contra a autoridade protetora de Deus. E ao passar do tempo abandonaram toda a submissão do cuidado divino, né? Não bastasse, se viraram contra Deus mais uma vez e caíram nas cobiças e desejos dos próprios malvados estilos de vida e lealdade a líderes ímpios, né? Então, por mim também, né? Claro, as coisas que vimos durante todos os dias da nossa vida. Quanto tempo temos passado ali no Instagram olhando coisas e o que aquilo tem influenciado na nossa vida, né? Como que essa cobiça, esse desejo de algumas coisas que aparecem ali tem influenciado no nosso estilo de vida e da nossa lealdade para com Deus, né? Eu falo Instagram, mas tem milhões de outras coisas, tá, gente? Uma comida pode ser simplesmente um Deus na sua vida, né? Muitas pessoas falam da bebida, ou acham que a bebida é um pecado tão grande, mas a bebida pode ser algo, assim como o chocolate pode ser algo. Talvez você não tenha problema com a bebida, por exemplo, algo que aos olhos dos outros é tão pesado, mas você internamente com você substitui o chocolate por estar na presença de Deus. Você acha que aquilo te supre. E é assim que os vícios são, né? Não simplesmente algo que outras pessoas acham que é pecado, mas aquilo que faz você pecar perante Deus, né? Em 2 Crônicas 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a sua casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel prostraram-se em terra. Então aqui a gente vê o quão leal era Israel num primeiro momento e quão corrompido depois ali de Acabe essa nação se tornou. Por várias vezes vemos que Israel tinha um ciclo ali. Eles pecavam e voltavam, e acabava aquela geração e começava outra. Então havia sempre um alto e baixo, sempre, por questão dos líderes. E a liderança é algo muito importante na nossa vida. Todos somos líderes da nossa própria vontade, do nosso próprio pensamento, do nosso próprio caminhar. E tudo isso influencia na vida de quem está olhando para você também. Então, em algum momento na sua vida, você sempre vai ser um líder. Você tem que estar preparado para isso, né? Imagine todo o declínio das normas culturais durante todos os 50 anos depois desse período, né, que falamos aqui de Salomão. O quanto a libertinagem não cresceu, né, imensuravelmente dentro e fora das igrejas hoje, né, com muitas aceitações de muitas coisas que a palavra de Deus diz que não é correto, né. Vamos lá, em 1 Reis resume os reinados dos 6 reis de Israel. O reino do norte, né, que era ali no caso um recorde que a nação se dividiu depois do reinado do rei Salomão. Então depois que caiu o fogo do céu que o povo adorou ali, aquele reinado então foi dividido. E as tribos do reino do sul chamaram-se Judá e as 10 tribos do reino do norte chamaram-se Israel. Então, passando esses reis, chegou-se a Acabe no tempo de Elias. O rei de Israel aparece Elias
durante esse reinado, então, aparece Elias, né? O pai de Acabe, que era Omri, eu acho que pronuncia, de quem a Bíblia diz que andava em todos os caminhos de Jeroboão. E aí, em 1 Reis 16, 26, menciona que Jeroboão, com a divisão da nação, o povo de Israel continuou seus trajetos até Jerusalém para adorar, já que o templo agora tecnicamente já se encontrava em outro reino. Jeroboão decidiu comprometer as leis de Deus, alegando fazer mais conveniente a adoração para os seus súditos. Jeroboão foi ali um exemplo descarado de absorver doutrinas religiosas contrárias a de Deus, sendo assim mais cômodo e conveniente ensinar que todos os caminhos levam a Deus, não é? Não é o que nós vemos hoje também, né? É muito fácil não a gente trazer a Bíblia para o nosso dia a dia, a gente colocar a Bíblia naquilo que nós achamos que é correto e não no que a palavra de Deus realmente diz. Então, levantou então ali um altar a Baal para os israelitas, né, Acabe, adicionou ainda a blasfêmia de fazer uma imagem de Azera, a deusa mãe de Baal. Completando, casou-se com uma esposa pagã, nossa digníssima Jezabel, né, filha de um rei pagão, que lá no início da Bíblia nós já sabemos que a palavra de Deus e os mandamentos diziam que não podiam se casar com pessoas pagãs. E aí, então, no caso, Jezabel, né, insistiu que a adoração a Baal se convertesse no centro da religião de Israel e criminalizou toda e qualquer adoração que fosse para Jeová. A cultura israelita não se encontrava agora somente dividida, mas também demoníaca e degeneralizada, total. Acabou, né? Por todos esses anos dos reis incrédulos de geração em geração, o povo teimoso, egoísta, ingrato, e mesmo assim Deus não desistiu da humanidade até os dias de hoje. Só o Senhor Jesus. E vemos mortes e assaltos. A gente não pode assistir os jornais. A gente assiste o jornal, acha que já vai colocar um balde ali, porque é tanto sangue, é tanto medo, é tanto desespero, que a gente não quer sair de casa. Mas Paulo diz, né? Melhor viver para Cristo e morrer para Cristo. Então a gente tem que estar sempre preparado. Hoje vemos o abandono, o descaso que o povo tem com Jeová, com tudo o que Deus tem para nós. Esses foram dias de Elias, dias de experimentar ser soltos por Deus. E quando Israel caía no pecado, Deus levantava um representante nas montanhas de Gileade que chamaria de volta o seu povo, que ali era Elias. Ele já estava a caminho. O processo de preparação. Não se sabe a localidade exata, que era Tisbe, né? Que é da onde o Elias, o tisbita, vinha. Geólogos, arqueólogos nunca localizaram com precisão, mas Gileade é um lugar bem conhecido, né? Era um lugar nas montanhas que acreditamos que Elias passou a maioria do tempo ali com ovelhas, trabalhando naquele lugar e servindo a Deus. Talvez por isso ele não tenha se misturado tanto com a cultura, com os ídolos, com tudo que Jezabel estava colocando e fazendo com que as pessoas vivessem ali em Israel, né? Em Salmos 119 diz: bem para mim é ser afligido, para que eu aprenda os seus estatutos. Melhor é para mim a lei da sua boca do que milhares de peças de prata e ouro. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os seus mandamentos. E por último, Elias na porta. Jeremias 1:5. Antes de que se formasse no ventre da tua mãe, já te conhecia. E antes que nascesse, te santifiquei. Te dei por profeta entre as nações. Na época bíblica, nós sabemos que os nomes eram sinônimos do chamado e muitas das vezes do caráter da pessoa. Significava a reputação de alguém. Como nós vimos no livro de Ruth e Noemi, os nomes faziam a diferença aí. Jus, a pessoa, ou a pessoa normalmente fazia jus ao seu nome. Elias, em hebraico, quer dizer meu Deus é Javé, ou Jeová. Então, Tiago 5,17 diz que Elias
era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O que te mostra a palavra de Elias, né? Deus ali, o nome dele já dizia, meu Deus é Jeová. Então, ele adorando e servindo e seguindo somente a Deus, sendo fiel. Claro que Deus seria fiel com ele. E naquele momento, Elias conhecia e sabia da hipocrisia de Israel, no momento em que ele descia ali, né? Demandava em juízo. Elias orava pela nação e sobre a sua própria comodidade, ele estava disposto a declarar a verdade aos homens mais poderosos daquela nação, né? Então aqui vemos também que quem era Elias para poder chegar ali com toda aquela autoridade, né? Mal vestido, simples, para falar daquela maneira com o rei, porque ele chegou até Acabe para falar, né, com o rei. E não se sabe como Elias conseguiu ali essa audiência com o rei, principalmente sendo uma pessoa tão simples. E nem mesmo porque o rei Acabe poupou a vida, porque quem era Elias para falar daquela maneira com ele, não é mesmo? Elias era ali simplesmente um Zé Ninguém e ele estava ali para falar para Acabe que aquilo que ele estava fazendo era errado. Mas ele era leal a Deus. Em 1 Tessalonicenses 2,4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. E nós, como temos escolhido diariamente, durante as nossas provas, estar com Deus todo momento, né? Tudo que Deus permitiu que você passasse na sua vida até aqui foi meticulosamente planejado para fazer madurar a fé, fortalecer os seus princípios, moldar o teu caráter e cimentar a tua lealdade a Ele, né? Ele te preparou para se levantar com firmeza e com confiança. Então a vida é um processo para crescermos na fé. E como dizia Pedro, pela graça e pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, a sua identidade como crente é o que você veste todo dia. Isaías 42 diz, o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Conhecer e viver com Deus te dá uma valentia para colocar os pés na rocha firme, na verdade eterna que é Jesus. Então, posicione-se, né, em nome daquele que te chamou. Levante-se e vá. Que Deus os abençoe.